sonhos. Há bastante mistério que ronda sobre ele. Em algum momento, você já deve ter pensado sobre isso, sobre o porquê sonhamos e qual o sentido disso. Porque se algo existe é porque tem algum significado e sentido. Mas às vezes, essas coisas são meio estranhas. No vídeo de hoje, iremos tentar chegar na resposta do qual o sentido dos sonhos e por que nós sonhamos. Então, só bora? Bom, se nós formos olhar na base literal dos sonhos, ou seja, a interpretação literal dos sonhos, pode ser meio complexa, uma vez que muitas das vezes envolvem elementos surreais, simbólicos e desconectados da realidade. Os sonhos muitas das vezes refletem fragmentos do nosso dia a dia. Pode ser que um sonho envolve interações com pessoas que encontramos durante o dia, lugares que visitamos ou até mesmo tarefas que realizamos. Esses elementos podem ser reconhecíveis, mas frequentemente estão distorcidos ou combinados de maneiras únicas. É legal notar que a interpretação literal dos sonhos pode ser altamente subjetiva e depende da perspectiva de cada um. Então, falando nisso, bora ir para o outro tópico, olhando mais na perspectiva científica. E, bom, não tem como não citar esse cara, né? O Sigmund Freud foi um neurologista austríaco e o fundador da psicanálise. Teorias que envolvem a mente e uma abordagem terapêutica que envolvem a compreensão da psicologia influenciaram profundamente diversas áreas das ciências humanas. Freud acreditava que os sonhos têm significados ocultos e refletem os desejos e conflitos inconscientes de uma pessoa. Ele argumentava que os sonhos são uma forma de expressão simbólica desses desejos reprimidos, muitas vezes transformados em imagens ou cenários que podem parecer estranhos e também incompreensíveis. Para Freud, a análise dos sonhos era uma ferramenta bem importante para acessar o inconsciente e compreender melhor a psique humana. Ele desenvolveu técnicas específicas para interpretar os sonhos. Muitas das coisas envolviam a associação livre, no qual o paciente diz tudo o que lhe vem à mente ao pensar em elementos específicos dos seus sonhos. E o Freud identificou várias características importantes dos sonhos que ajudaram na interpretação. Condensação. Os sonhos, na maioria das vezes, combinam vários elementos, pessoas ou eventos em uma única imagem ou cena. Freud argumentava que essa condensação era uma forma de representar vários desejos ou conflitos de uma vez só, e deslocamento. Em alguns casos, os elementos emocionalmente carregados de um sonho podem ser deslocados para objetos ou pessoas menos ameaçadores. Isso pode ocorrer quando um sonho ou a emoção é direcionado para uma pessoa ou um objeto simbólico no sonho. E daí falamos do simbolismo. Freud viu os sonhos como cheios de símbolos, alguns dos quais têm significados universais, por exemplo, como a água representando o inconsciente, e outros são mais específicos, tornando relativo para a vida e experiência do sonhador. Ele encoraja os pacientes e explora o significado simbólico de elementos específicos de seus sonhos. Racionalização secundária. Depois de acordar, a mente consciente muitas vezes tenta racionalizar ou reinterpretar os elementos perturbadores de um sonho para torná-los mais aceitáveis. Freud alertou contra essa racionalização, argumentando que ele obscurece o verdadeiro significado de um sonho. Então, olhando esse ponto, é que o sonho pode mostrar ou não de forma fragmentada várias coisas de uma forma estranha, na maioria das vezes. Tanto que seja nessa simbologia e outras coisas, onde pode explicar uma coisa bastante complexa, que às vezes é representada de uma forma literal nos sonhos. Bom, olhando por esse ponto de vista, os sonhos possuem um significado bem relativo. E agora vamos partir para os sonhos REM. É uma das fases do ciclo do sono, caracterizado por movimentos rápidos dos olhos, aumento da atividade cerebral, relaxamento dos músculos voluntários. Durante o sono REM, os sonhos mais vividos e memoráveis geralmente ocorrem. Essa fase do sono é bem importante para o funcionamento cognitivo e um emocional saudável. O sono REM tende a ocorrer várias vezes ao longo da noite, com cada episódio ficando progressivamente mais longo à medida que a noite avança. Tipo uma espécie de ter passado muito tempo, mas aí quando você acorda, tá no meio da noite ainda. Que é bem bom, porque aí você dorme mais e, bom, é isso aí. Tá, voltando. A atividade cerebral durante o sono REM é caracterizado por padrões de ondas cerebrais, rápidas e desordenadas. Semelhantes ao observados durante o estado de vigília, o córtex cerebral
A parte do cérebro que é responsável pelo pensamento consciente, memória e processamento sensorial é altamente ativo durante esse sono REM. No entanto, os músculos esqueléticos ficam relaxados, resultando em paralisia muscular temporária, exceto para os músculos respiratórios e oculares. Agora, sobre as funções dele, embora não se entenda completamente todas as funções do sono REM, várias teorias sugerem que desempenha um papel bem importante na consolidação da memória, regulação emocional, processamento de informações e restauração do cérebro. Os sonhos que ocorrem durante os sonhos REM são conhecidos por serem especialmente vividos, complexos e muitas vezes longos em termos de narrativa. Bom, muito legal e foda. Entendemos os sonhos REM? De boa, as teorias cognitivas dos sonhos se concentram na compreensão dos processos mentais subjacentes aos sonhos, no caso, enfatizando como o cérebro processa informações, memórias e emoções durante o sono. Teoria da simulação de ameaças. Essa teoria sugere que os sonhos desempenham um papel na simulação e no treinamento para lidar com situações ameaçadoras ou estressantes. Durante o sono, o cérebro pode criar cenários hipotéticos, nos quais o indivíduo ensaia respostas emocionais e comportamentais a situações de perigo ou de algum conflito. Isso pode ajudar a pessoa a desenvolver estratégias de enfrentamento eficazes na vida real. Teoria da redução de ansiedade. Alguns pesquisadores sugerem que os sonhos servem como uma forma de reduzir a ansiedade e o estresse acumulado durante o dia. Durante o sono REM, o cérebro pode revisitar experiências emocionais carregadas e processá-las de uma maneira a reduzir a sua carga emocional. Isso pode explicar por que alguns sonhos podem parecer perturbadores ou assustadores, enquanto outros são mais neutros ou até mesmo agradáveis. E podemos concluir esse tópico que, no caso, juntando as bases, é tipo... E o Fred aborda bastante sobre como os sonhos podem ser significativos, tanto pelo lado de entretenimento da parada e partes importantes como, na parte da psicanálise. As simbologias e esquisitices que podem significar algo em forma fragmentada, em que está ali sendo mostrado envolvendo o inconsciente. E o sono REM mostra sobre o movimento rápido dos olhos, como tem a ver bastante com a consolidação da memória, onde você tem sonhos mais vividos e explorativos, bem interessante, onde o cérebro também mais ativo e colocando mais detalhes no seu sonho e tal. Uma doideira. Enquanto nas teorias cognitivas, e tem várias teorias, e no ponto de vista disso, é meio que coligado às ideias, sabe? Onde os sonhos simulam aquilo que é a vida real, mas mostrado de uma forma diferente nos sonhos, e que sim, podem ter e são significativos. Dreamcore, que acho que vocês conhecem e quem não sabe é o seguinte: a Dreamcore é um fenômeno bem legal e estético que tem ganhado um bom destaque, especialmente nas redes sociais. Definitivamente, o termo Dreamcore em si sugere uma conexão intrínseca com os sonhos. Olhando isso, a Dreamcore é tipo uma espécie de visualização de um sonho. O surgimento dessa parada é bem desconhecida. Ela surgiu e se tornou bastante viral no TikTok em 2020. Os vídeos geralmente incluem personagens que normalmente são desenhados ou costurados com várias imagens, uma mistureba bem foda. Uma das características mais distintivas do Dreamcore é a sua estética visual, que frequentemente apresenta imagens surreais e uma paleta de cores suaves e pastéis. Esses elementos combinados criam uma sensação bem interessante. Assim como nos sonhos, o Dreamcore muitas vezes apresenta várias realidades alternativas, onde a lógica e a razão cedem lugar à imaginação e à fantasia. Essa atmosfera onírica pode evocar a sensação de sonhar acordado, onde as fronteiras entre o real e o imaginário se tornam borradas. Além disso, o Dreamcore oferece explorar temas emocionais e psicológicos que são comuns nos sonhos, como a nostalgia, melancolia, desejo, escapismo. Ao incorporar esses temas em sua estética e narrativas, o Dreamcore cria um espaço onde as pessoas podem explorar e expressar as suas próprias experiências subjetivas, semelhantes à forma como os sonhos refletem aspectos do inconsciente humano.
Bora falar sobre algumas curiosidades sobre alguns tipos de sonho. Só bora? Sonhos lúcidos. O humano que está sonhando tem a capacidade de reconhecer que o mundo ao seu redor é apenas uma das artes de sua mente e não uma realidade. Isso permite um nível único de controle e consciência durante o sonho, que é uma das coisas mais fodas. É isso. Pode incluir manipular o ambiente quando quiser, como voar, criar objetos ou até mesmo interagir com personagens dentro do sonho. Parece um videogame. O grau de controle varia de pessoa para pessoa e pode depender da prática e da habilidade do sonhador em se tornar consciente durante o sono. As cores podem parecer mais vivas, os sonhos mais nítidos e as sensações físicas bem mais reais do que em sonhos normais. Existem várias técnicas que as pessoas usam para aumentar a probabilidade, como a realidade de verificações de realidade durante o dia, manter um diário dos sonhos, praticar visualização antes de dormir e realizar exercícios de meditação ou jogar um RPG. Agora bora falar sobre os pesadelos. E o pesadelo, guys, muitas das vezes podem refletir as nossas preocupações e ansiedades bem profundas. Os pesadelos podem ser uma forma de processamento emocional durante o sono. Eles podem ajudar a mente a lidar com eventos traumáticos, fornecendo uma oportunidade de enfrentar e processar emoções difíceis. Pois algo que é interessante que em algumas teorias sugerem que os pesadelos podem servir como estímulo para o desenvolvimento pessoal e a autossuperação. Enfrentar e superar medos em um ambiente de sonho podem fortalecer a resiliência emocional. Tipo sobre o alerta para questões não resolvidas. Pesadelos podem destacar questões não resolvidas da vida do sonhador. Eles podem representar dilemas morais, conflitos interpessoais ou desafios não abordados. Enfim, vamos falar alguns outros tipozinhos que acho que já deve ter acontecido com vocês. Enfim, bora lá. Sonhos de queda. Sabe quando dá aquela sensação de cair de uma baita altura? Esses sonhos, muitas das vezes, que podem representar inseguranças, perdas de controle ou medo do desconhecido. Aí do dar aquela pulada na cama, sonho de voar. O sonhador experimenta o voo, geralmente associado a uma sensação de liberdade ou escape das limitações da vida cotidiana. Sonhos de perseguição. Sonhos nos quais o sonhador é perseguido por uma figura ameaçadora ou desconhecida, refletindo medos, ansiedades ou a sensação de estar sob a pressão da vida real. Sonhos de amor. Sonhos que envolvem romance, paixão ou intimidade, muitas das vezes refletindo desejos, emoções ou experiências relacionadas ao amor e relacionamentos. Esses tipos de sonhos são comuns e variados, refletindo uma ampla gama nas experiências, emoções e preocupações. Existem vários outros tipos de sonho, e daqui agora vamos concluir esse vídeo. Bom, respondendo à pergunta, qual o sentido dos sonhos, é relativo com o que foi visto até agora. Vimos vários tipos de sonhos, vimos o Dream Core, que mostra bastante o que chega perto na visão de alguém que está nos sonhos, e até a ciência que estuda até hoje sobre os sonhos. Bom, podemos ver que os sonhos podem ser apenas algo para se aproveitar, seja você um explorador ou alguém que está pintando uma arte, uma fonte de entretenimento para muitos. Seja em alguns sonhos que, é estranho demais, cara, mas vem aquela curiosidade, sabe? E coisas também a se refletir. Seja de algo que você viu e está sendo transmitido ali. Pode ser até uma resposta para envolver algumas coisas, sabe? Às vezes sendo mostrado em pesadelo, revelando algumas coisas, tá ligado? Tipo, o sonho às vezes mostra em base literal as coisas que você gostaria ou não de ver. Onde tudo é só uma surpresa e você fica se perguntando se aquilo é real ou apenas um sonho. É interessante, mas algo além da curiosidade, é foda como o cérebro quer nos entreter com algo enquanto nós dormimos, ou só dormimos e acordamos, e sonhamos nada, que é bem bad. Enfim, o sentido dos sonhos podem variar de pessoa para pessoa. O motivo do porquê sonhamos é uma pergunta bem hard mesmo, e que até hoje não tem uma resposta ao fundo sobre isso. Alguns poderiam responder tipo: é porque sim, Derek. Fique em silêncio. Tá bom. Tá bom. Então é isso. É de se reparar que as coisas vão bem no ponto de vista. É uma parada bastante relativizada. A ciência com o tempo vai descobrindo coisas sobre isso. Eu acho, não duvido também não, sabe? Há uns 10 anos atrás não dava nem pra mexer muita coisa no celular. É um exemplo, ok? Há muitos mistérios sobre os sonhos e daquelas que tiveram os sonhos de estar em algum lugar. E na hora de estar nesse lugar, em um futuro próximo, parece que entra notificação no cérebro e meio que fala que você já esteve naquele lugar antes, em algum momento.
Tipo, vamos teorizar, pessoas. Vamos brincar um pouquinho de teorizar. Imagine que talvez o cérebro guarde um pouco de momentos dos seus antepassados, e com isso, acaba surgindo isso nos sonhos em forma fragmentada, como se você já estivesse naquele local, tipo como uma miragem de um passado bastante distante, mostrado de uma forma estranha, coisas que a mente pega e fica gravado lá no fundo do baú da mente. É como coisas que às vezes a gente pensa em determinadas horas, aí aquilo que esqueceu por hora e a mente te notifica. Será isso um pressuposto de que a mente guarda algo fragmentado dos nossos antepassados e com isso nos mostra em sonhos tentando decifrar? Será isso porque às vezes nos sonhos é como se soubéssemos o que é, mas nós não temos a explicação do que é? Confuso, sim. Tá, parei de teorizar. Parei. Mas, e aí? Pra você que tá assistindo, daí faço a pergunta: qual o sentido dos sonhos pra você? Comenta aí se você quiser. Reflexão do vídeo: o cérebro é foda pra caramba. E, bom, eu poderia falar mais sobre o subconsciente e teorizar ele, né? Mas deixaria isso para o próximo vídeo. Assim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que o de hoje foi explorando sobre os sonhos. É isso. Deixem um like e se inscreve se não é inscrito, ajuda bastante o mano aqui e é isso. Agradeço bastante por terem assistido até aqui e fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau.